Agora você prepara o seu coração para ouvir não a voz de homem, mas sim a voz de Deus, a palavra de Deus, para você que crê, na palavra de Deus, para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu te convido a meditar um pouco na palavra de Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Mas antes eu quero orar, pedindo para que Deus possa estar abençoando essa mensagem agora nessa tarde maravilhosa, amém? Pai querido, Deus santo e eterno, Pai das misericórdias, Pai de amor, nesse exato momento, Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus, Senhor, possa estar falando no nosso coração de forma simples, mas poderosa, crendo, Pai, nós, que a Tua palavra, Senhor, é que traz vida com abundância. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar em nosso coração, para a edificação da Tua igreja. E também, Pai, para que muitos, Pai, que ainda não fizeram aliança contigo, com Teu Filho, possam ouvir a Tua palavra e entregar o coração a Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de João, capítulo 11, versos 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Betânia ficava à distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Maria foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Interrupção aqui, a ligação, mas vamos continuar, para a honra e glória do Senhor. Então, nós deparamos uma situação aqui na ressurreição de Lázaro, mas o ponto que Deus ministrou no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês não é só sobre a ressurreição de Lázaro, mas sim hoje uma mensagem sobre a vida eterna, sobre a vida após a morte. Você já parou para pensar que depois que você descer a sepultura, o que vai acontecer com você? Você já se perguntou o que vai acontecer depois da morte? Se realmente existe a vida após a morte? E se você sabe que existe a vida após a morte, você tem se preparado para essa realidade? Então são essas perguntas que eu creio que Deus vai ministrar no nosso coração essa tarde hoje. A palavra de Deus fala que Jesus, ele soube da morte de Lázaro e foi ao encontro, na cidade de Lázaro, em Betânia. Só que a palavra de Deus diz que era um pouco distante, a distância de 15 estádios de distância. Demorou um pouco para Jesus chegar lá. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha sido enterrado, sepultado. E aí a palavra de Deus também afirma que quando Maria, Marta, elas viram Jesus, uma das suas irmãs foram ao encontro de Jesus. Marta, a saber, foi ao encontro
e Maria ficou sentada em casa. O que eu vejo nessa história é que Deus, Ele tem um propósito muito mais além do que nós pensamos e do que nós esperamos. Jesus, Ele começa a falar com Marta, e Marta começa a indagar a Jesus: olha, se você tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a ministrar a palavra da salvação no coração de Marta, porque ela naquele momento estava triste, estava de luto, tinha perdido seu irmão. E Lázaro, a palavra fala que ele era um homem de Deus, e que as pessoas ali circunvizinhas gostavam de Lázaro, gostavam da casa de Lázaro. Ele era um homem que ele tinha uma índole, ou seja, ele tinha uma moral ali no meio da sociedade ali onde ele vivia. Então Lázaro era querido pelas pessoas que estavam ali em volta ali na sua cidade, em Betânia. E quando Jesus chegou à casa de Lázaro, Marta foi ao encontro dele e começou a indagar: olha, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Versos 17, quando Jesus chega, versículo 19 diz: e muitos judeus haviam ido visitar Maria e Marta para consolá-las pela perda do irmão. Presta atenção que Maria e Marta, elas estavam arrasadas por a perda de Lázaro. E ao saber que Jesus estava chegando, Maria foi ao encontro, Marta foi ao encontro de Jesus. Já no versículo 21, Marta disse a Jesus que a indagação: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo o quanto lhe pedi. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Versículo 24 diz: Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Querido, eu quero enfatizar aqui 2 pontos. Primeiro, é que quando acontece algo em nossas vidas, em nossa família, a primeira coisa que chega ao nosso coração é a indagação, é indagar a Deus. Por que isso aconteceu? Por que foi na minha família? Então existem vários porquês que naquele momento não tem respostas. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele começa a ministrar no coração das pessoas a qual faz essas perguntas num momento tão difícil. E Marta disse: Senhor, se estivesse aqui não tinha acontecido isso. Mas Jesus começa a ministrar no coração dela. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. E aí ela responde: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Esse é o segundo ponto que eu quero tratar. É o versículo 24. Marta, ela não esperava, ou até mesmo naquele momento, por um momento de aflição, de angústia, de tristeza em seu coração, ela não esperava que Lázaro fosse ressuscitar ali naquele momento. E sim, ela esperava a ressurreição como todos os judeus esperavam, o dia da ressurreição, ou até mesmo a ressurreição ali. Ela já estava desacreditada da ressurreição que todos os judeus esperavam, porque existia a crença nos judeus que até o terceiro dia as pessoas poderiam ressuscitar. Então Marta, ela já era o 4º dia, já tinha passado o 3º dia. Então Marta, ela não acreditava ali, de certa forma, que Lázaro poderia ressuscitar. No versículo 24, quando depois do versículo 23, que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar, Marta, ela disse: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Por quê? A primeira ressurreição que eles esperavam já tinha se passado. O 3º dia já era o 4º dia. Então, na probabilidade de Marta, Lázaro, não iria mais ressuscitar. Mas Jesus, ele no versículo 25 e 26, ele faz uma declaração que é o macro da vida do cristão e é o macro do cristianismo.
onde ele diz, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso, Marta? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Então, querido, a mensagem hoje que eu quero trazer para você, e o principal dessa mensagem, é sobre a ressurreição. Em quem você tem crido? E você já se perguntou o que será de você depois da morte? Querido, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, que diz que foi dado ao homem a morrer uma só única vez, depois chegou o juízo. Ou seja, aqui, querido, é o negócio. Você tem que decidir verdadeiramente a quem você serve. Se você serve ao mundo ou se você serve a Deus. Jesus, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque quem crê em Cristo não teme a morte. Quem tem a fé depositada em Jesus Cristo de Nazaré não tem medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte, ela foi cancelada na cruz do Calvário. E o poder que a morte tinha sobre o povo de Deus foi cancelado através do sangue de Jesus. Agora a morte não impõe sobre nós o medo. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. E nós cremos em Jesus. E nós cremos que Ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê jamais morrerá. Jesus, ele prometeu. Então onde é que está a tua fé agora nesse momento? Eu vejo tudo isso que está acontecendo para arrancar o egoísmo do ser humano, que estava muito grande aqui na terra, para arrancar, aniquilar de vez o egocentrismo. As pessoas têm desenvolvido uma mania de achar que é grande e que é poderoso e que resolve tudo e que pode todas as coisas. Vai ver um vírus aí para botar moral e para botar as pessoas nos seus devidos lugares. O medo da morte, querido, leva o ser humano a refletir muitas coisas. E uma das coisas que eu convido você a refletir nesse exato momento é para onde você irá depois da sua morte. Porque uma coisa eu te afirmo com toda certeza, até por experiência própria: o céu e o inferno são real, muito mais que você, muito mais que o chão que você pisa. O céu é de verdade, o inferno também, ele é real. E só existe dois caminhos para o ser humano: ou é o céu ou é o inferno. Não existe purgatório como foi pregado há muitos anos aí. Não existe purgatório. Não está escrito na palavra de Deus que existe o purgatório, que depois que você morre, você tem uma segunda chance de ir para o céu ou ir para o inferno. Não existe isso. Existe o céu e o inferno. Não existe muro, ou é um lado ou é o outro. E Marta se deparou por aquela situação, naquele momento, de reconhecer a grandeza de Jesus Cristo e de saber que Jesus tem um poder para ressuscitar mortos. A palavra de Deus diz que Jesus chamou Lázaro de dentro do seu túmulo e disse: ei, Lázaro, sai. A palavra de Deus diz que Lázaro saiu do túmulo e foi para a sua casa. Presta atenção que Lázaro já estava entrando num processo de decomposição. Para você que não sabe o que é processo de decomposição, já estava apodrecendo. No quarto dia, no quinto dia, a pele já começa a escurecer e o pelo já começa a sair. Já é a primeira fase já da decomposição do corpo do ser vivo. Então, querido,
Não tinha mais possibilidade de Lázaro ser ressuscitado, a não ser um grande milagre que poderia acontecer. Milagre esse que não estava nas expectativas dos judeus naquela época. Mas sabe que Deus, Ele gosta de surpreender o ser humano. E Ele gosta de mostrar que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. O que era impossível acontecer naquele momento era Lázaro ressuscitar, porque já tinha se passado o terceiro dia. Então Jesus opera o milagre da ressurreição. Aí, irmão, mas como que Lázaro não poderia ressuscitar depois do terceiro dia? É lógico, é só você se lembrar de quantos dias Jesus passou no ventre da terra, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, querido, não existe mais desculpa para o homem e para a mulher e não crer na palavra de Deus. Existe a incredulidade. Isso sim é muito grande. Eu vejo até aqui no versículo 24 um pouco de incredulidade no coração de Marta naquele momento, e até eu entendo pelo momento que ela estava passando. Tinha perdido seu irmão, porque agora ela já não esperava mais que Lázaro ressuscitasse, porque já tinha passado o terceiro dia. Mas sim, no último dia, naquele grande dia, no dia que Jesus ia voltar e buscar o seu povo, como está escrito em Atos capítulo 15 e em 1 Coríntios capítulo 15. E ela não viu ali perto dela, à frente dos seus olhos, a ressurreição e a vida escondida em Cristo. Então, querido, nós cremos num Deus e nós servimos um Deus que Ele tem poder para ressuscitar mortos. Eu sei que muitas pessoas têm se levantado para pregar um evangelho de forma errada, de forma irresponsável, mas não são todos os cristãos, não são todos os homens de Deus. Ainda existem homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho sem esperar dinheiro em troca. Existem homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho sem esperar reconhecimento do homem. Ainda existe homens e mulheres de Deus que creem no Jesus que ressuscita mortos. Então, em quem você tem crido? E o que você tem feito para obter a vida eterna? Porque essa é a única maneira, querido, de adquirir a vida eterna, é aceitando Jesus. Eu estou te convidando para fazer parte de uma religião. Eu não faço parte de nenhuma religião. Já faz bastante tempo que estou aqui pregando nessa emissora, aqui nessa rádio, e pouco falo em placa, em denominações. Por quê? Porque eu entendo que o evangelho não é placa, o evangelho não é nome de igreja. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Esse é o evangelho, isento de placa, de doutrina humana, isenta do achismo humano, isento de qualquer coisa que se aparenta com o ser humano. Ela é a palavra de Deus. Então eu te convido para servir a Cristo. E se esse momento, querido, é o momento que você está refletindo sobre tudo isso, então pense e creia. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Quer achar a vida eterna? Está escondida em Cristo. Quer receber a promessa da vida eterna? Está em Cristo. Quer saber quem é o Salvador do mundo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único Salvador do homem e da mulher. Amém? Que essa mensagem ela possa achar lugar no teu coração e que você possa refletir sobre a vida eterna. Não é um conto de fadas. É real, é verdade. Então, se você não se preparar aqui, não existe depois da sua morte, não existe
segunda chance. Se você não fizer aliança com Cristo e descer a sepultura sem aliança feita com Cristo, infelizmente, querido, você vai ser jogado no lago do fogo de enxofre. Vai descer até Gion. Vai ser confinado até o inferno. Então, a oportunidade Deus está lhe dando em ouvir a palavra de Deus e obedecer à voz dele e recebê-lo, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Amém? Que essa mensagem possa mexer com tua estrutura e que possa achar um lugar no teu coração e que você possa fazer a sua aliança com Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela tua mensagem, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa reflexão, para que nós possamos, Pai, entender que a vida eterna, a ressurreição, está em Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu Filho amado Jesus Cristo, por o Senhor ter dado Ele em resgate daqueles, Pai, que creram no nome do Senhor Jesus, que creram que Ele é Deus e que Ele desceu aqui na terra, Pai, e viveu, Pai, aqui na terra dos viventes, Senhor, durante seus 33 anos, Pai, de idade, pregando o teu evangelho, Pai. Passou 3 anos, Pai, de ministério, anunciando as tuas boas novas. Depois, Pai, foi elevado, Senhor, ao teu santo céu, e agora está aí, à direita, à tua direita, advogando por nós, intercedendo por nós. Porque agora, Pai, Ele sabe, Senhor, o que é o medo da morte, Ele sabe o que é a dor, Ele sabe o que é a fome, Ele sabe o que é o frio, Ele sabe o que é chorar. Então agora, Senhor, nós temos algo em comum e Ele nos entende. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado um advogado que sabe, Pai, muito bem o que nós passamos. E nós cremos, Pai, que só Ele tem um poder para salvar. Então te agradeço, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deste, que está em Cristo Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Se você quiser se inscrever no meu canal, o canal Deus Não Está Morto, Francisco Dutra, se inscreva no meu canal, para toda vez você ouvir a ministração nova. Me acompanhe também no Face e também me acompanhe no Instagram, que você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.